Muito bom dia, eu sou a professora Carla Castelo Branco, bom dia a todos os presentes, bom dia aos acadêmicos de jornalismo, bom dia aos profissionais que também estão na área. Primeiramente, eu gostaria de dizer do privilégio de estar aqui, Heródoto, eu que ainda como acadêmica de jornalismo sempre fui admiradora do seu trabalho, e depois disso, atuando como professora do curso de comunicação social, em jornalismo também, sempre utilizando os seus materiais, os seus estudos, enriquecendo a nossa sala de aula com os acadêmicos. Então, é um privilégio realmente estar aqui participando dessa live. A minha pergunta é algo que nós, como jornalistas, nós acabamos representando muito o nosso telespectador, o nosso ouvinte. E hoje eu estou representando aqui alunos também, porque, como o professor Tiago falou, a gente escuta muitas perguntas em sala de aula, nós somos muito indagados, e uma pergunta frequente é em relação ao furo de reportagem. Gostaria de saber a sua opinião. Hoje, a gente sabe que não é tão simples mais como antigamente fazer um furo de reportagem, até por conta de tudo que você já falou aqui, do imediatismo, da internet, de tudo. Eu queria que você falasse a respeito do que antes o jornalista, eu dei um furo de reportagem, estou feliz por isso, exclusividade. Como é que acontece isso hoje na prática? Olha, na medida que a comunicação está cada vez mais rápida e a facilidade das pessoas colocarem no mundo digital uma informação, você praticamente perdeu o que você conhecia no passado com o nome de furo de jornalismo. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que se fala bastante, a moçada sabe bem disso, é fake news, apareceu a fake news, tudo bem, rapaz, é verdade. A fake news é um fenômeno aqui da multiplataforma, da internet, do Google, dessa plataforma que nós estamos usando? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque fake news, não com esse nome, mas fake news sempre existiu. Vou dar um exemplo rapidamente, só para a gente poder comparar uma coisa com a outra. Vamos voltar no ano de 1921. O candidato a presidente da República era um cidadão chamado Arthur Bernardes. Ele era candidato à presidência do Brasil. Aquela história que vocês conhecem da política do café com leite. Muito bem. Acontece que, um belo dia de manhã, lá no Rio de Janeiro, o Diário de Notícias publica na primeira página uma carta assinada pelo Arthur Bernardes, descendo o cacete no Exército, descendo o cacete no presidente da República, que acho que era o Nilo Peçanha naquela época, e criou uma confusão tão grande aquela carta publicada na primeira página, que os quartéis do Exército do Rio de Janeiro se levantaram para dar um golpe, para impedir que o Arthur Bernardes viesse a tomar posse como presidente da República do Brasil. Pegaram em arma, muito bem. O Arthur Bernardes, quando pegou o jornal, né, a carta estava manuscrita. Ele foi lá no jornal e falou, gente, é o seguinte, essa letra não é minha, essa assinatura não é minha. Não fui eu que escrevi isso aqui. Provavelmente alguém que queria me compatibilizar com o Exército escreveu. Não é minha, não é de minha autoria. Olha, comparem aí a minha letra, comparem a minha assinatura. Bom, aí os caras disseram, caramba, não é o homem. Vamos desmentir. Muito bem. Quantas horas levava para desmentir isso? 24. Porque você só podia desmentir no dia seguinte quando saísse um outro jornal. Então, durante 24 horas, quase que o governo caiu por um golpe militar, por uma fake news publicada em 1921. Então, pergunto a vocês o seguinte, qual é a diferença qualitativa dessa fake news que eu acabei de falar com qualquer uma outra publicada hoje? A diferença é quantitativa, não é qualitativa. Quantitativa por quê? Porque naquela época saía no papel e tinta, no jornal. Hoje está em tudo quanto é rede social. E você não segura mais. Então, coisas como essa, a gente percebe o seguinte, elas mudaram, né? E, consequentemente, a gente muitas vezes pode achar que é uma novidade, é uma coisa nova, é um terror novo que tem aí chamado... Não é verdade. Não é verdade. Publicar coisa inverídica, só para vocês terem uma ideia, brincando aqui com o pessoal, é tão antiga quanto os faraós do Egito. Tem um tal de Ramsés II lá, sabe o que ele fazia? Ele ia nos monumentos lá do Egito, onde o pessoal já tinha feito, e colocava o nome, né?
talhava o nome, ele mandava apagar e botar o nome dele. Era uma fake news, era mentira aquilo. E estava publicado lá no monumento que foi ele que mandou fazer aquele negócio. Então, a gente precisa entender bem isso para saber o seguinte, para saber que, volta a insistir, que a gente tenha esse compromisso com aquilo que a gente julga que seja verdade. Agora, um detalhe importante também é o seguinte, vamos lembrar que hoje, qualquer pessoa que tenha esse instrumento aqui na mão, isso aqui já está meio velhinho, mas tem instrumento desse na mão, isso aqui não é só um receptor. Isto aqui é um emissor. Então, o que eu preciso contar para a moçada aí? Moçada, olha o que você tem na mão. Você tem um emissor. Bom, mas aqui eu posso emitir o meu zap, minhas brincadeiras, minhas músicas favoritas, está tudo aqui. Mas eu posso emitir também uma informação. Por exemplo, eu vou atravessando a rua aqui perto da minha casa e ocorre um acidente de trânsito. O que eu faço? Eu tiro uma foto e coloco nas minhas redes sociais. O que é isso? É uma informação. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu tirei a foto, eu não estou falando de alterar, não estou falando de manipular, nada disso. Aconteceu um fato ali e eu, então, publico. Agora, veja o que acontece. Qualquer cidadão pode fazer isso. Qualquer pessoa. Não importa a formação dela, se ela é um engenheiro, se ela é o gari, se ela é o padeiro, se ela é o jornalista, não importa. Qualquer um pode publicar. Porque agora eu tenho uma nova tecnologia que aceita essa publicação. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tirei a foto, né, publiquei, mas aí eu não tinha o que fazer, eu ia esperar a live aqui com vocês e tal, para a gente bater o papo. Aí eu encontrei o guarda, perguntei, seu guarda, o que aconteceu? Aconteceu isso. Aí o motorista, o senhor, o que aconteceu? Aconteceu isso. Aí a pessoa que se machucou, escuta, o senhor estava atravessando aí com o sinal vermelho? Não, enfim, eu faço uma apuração. Ali, estou apurando. Usando aquilo que vocês ensinam na faculdade. Quem, como, quando, onde, por quê. Não é isso? Se eu formar a convicção de realmente eu sei o que aconteceu, eu faço o seguinte, eu publico não só a foto, mas eu publico a história que eu apurei. Eu publico a minha convicção. Cheguei à conclusão de que realmente o motorista estava em excesso de velocidade, não conseguiu parar no sinaleiro e atropelou o carro. E posso até falar sobre as consequências. Agora, veja o seguinte, para que eu possa fazer essa sequência que eu falei para vocês, eu pergunto a vocês assim, como é que chama essa pessoa, essa profissão, em que a pessoa apura uma notícia, verifica se ela é verdade, se ela é verdadeira e publica? Eu acho que essa profissão se chama jornalismo. Sim. Aí você vai dizer, bom, teoricamente qualquer pessoa pode ser jornalista? Teoricamente pode. Por que razão? Se ela fez tudo isso que eu acabei de dizer e publicou, ela praticou um ato jornalístico. Agora, isso não quer dizer que o fato da pessoa ser autodidata e fazer esses passos que eu falei agora dispense uma escola de jornalismo, onde eu posso aprender essas coisas, onde eu posso praticar essas coisas. Então, mesmo que a minha profissão não esteja regulamentada, e vocês sabem que não está, a escola vai me dar uma formação imensa para fazer esses passos todos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais embasada, do que um cidadão qualquer que foi lá e tirou uma foto e publicou na rede social. Aí você vai dizer, bom, mas... então quer dizer que quantas plataformas existem hoje de jornalismo? Não faço ideia. Você sabe de uma coisa? Aqui perto da minha casa tem uma banca de jornal. Eu passo lá na banca, às vezes eu passo aqui, eu vou no Centrão Velho de São Paulo, eu ando muito lá. Aí eu paro na banca e pergunto o seguinte, escuta, seu jornaleiro, quantos exemplares o senhor vendeu? Vou falar do jornal de São Paulo. Quantos o senhor vendeu o jornal aqui do Estadão hoje? Quantos exemplares? 2. Só 2? 2. Quantos o senhor vendeu aí da Folha? 3. Quanto o senhor vendeu aí do Valor? Nenhum. E esse jornal popular aí, quanto o senhor vendeu? Ah, vendi umas 5. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que
a chamada plataforma de tinta e papel, isso eu venho falando já há algum tempo, ela acabou. Ela morreu. Ela está apenas se arrastando por uma série de motivos que vocês explicam melhor do que eu na sala de aula. Ela vem se arrastando e ela já morreu. Então você vê o seguinte, que essas mudanças todas, aí você vai dizer, bom, mas então o que é que eu que faço o curso de jornalismo, eu que estudo jornalismo, qual é meu diferencial competitivo em relação a essas pessoas que publicam qualquer coisa? É aquilo que eu aprendi na escola. É a credibilidade. O meu capital, o nosso capital, juntos como jornalistas, é o quê? É a credibilidade. Não é mais do que isso, é credibilidade. Então, se você me disser, olha, o jornalista fulano de tal no seu blog publicou isso, você acredita? Ou se eu souber quem é o cara, eu acredito. Não, mas o seu João das Couves está publicando diferente, você acredita? Não, não acredito. Por quê? Porque eu sei que eu posso comprovar a reputação dele, a credibilidade dele, e o outro não. O outro, eu vou ter que olhar para saber se realmente aquilo que ele publicou está correto ou não. Então, o que nós temos que... O nosso chapéu, né, nesse novo mundo, nessa nova comunicação, que está baseada principalmente nas redes sociais, chama-se credibilidade. Isso vale para mim, vale para vocês, vale para os jornalistas e vale para as empresas de comunicação. Se a empresa de comunicação perder a credibilidade, ela pode vender qualquer coisa. Pode vender show, pode ser programa de auditório, pode ter humor, nada contra. Pode ser musical, maravilhoso. Pode ter reality show, nada contra. Mas a hora que entra o jornalismo, eu não tenho o mesmo impacto. Por quê? Porque eu preciso da credibilidade. E é isso que nós estamos hoje sendo levados a aprofundar, né? Porque nós estamos no turbilhão, como eu falei para vocês, das mudanças de ordem tecnológica.